falando sobre essas contradições, essas hipocrisias e tudo mais que nós vivemos no nosso Brasilzão, a gente tem aqui novas informações sobre o Arara Hacker, tá? O Delgatti teria incluído no sistema do Conselho Nacional de Justiça um falso alvará para soltar integrante de facção. A acusação consta em denúncia apresentada pela PGR. Também foi denunciada a deputada Carla Zambelli, apontada como mandante de uma invasão ao site do CNJ. O hacker Delgatti teria inserido em sistema mantido pelo CNJ um falso alvará para soltar um integrante da facção Comando Vermelho. A acusação consta em denúncia apresentada pela PGR na terça-feira 23, entregue ao STF. Na decisão, também foi denunciada a deputada Carla Zambelli, apontada como mandante da invasão do site do CNJ. Utilizando informações da PF, a denúncia da PGR aponta que, além do portal do Conselho, Delgatti teria invadido o sistema eletrônico de execução unificado, por meio do qual é possível ter controle de acesso ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Neste ambiente virtual, ele teria inserido a decisão de soltura de Sandro Silva Rabelo, o Sandro Louco, condenado a mais de 200 anos de prisão e tido pela polícia local como um dos líderes do Comando Vermelho. O documento contava com a autorização do juiz Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, é o nome inteiro do cara, da segunda vara criminal de Cuiabá. A inserção ocorreu em 5 de janeiro de 2023, um dia depois da inclusão no site do CNJ de um mandado de prisão contra o Xandão do Supremo Tribunal Federal, assinado pelo próprio magistrado. Descoberto 5 dias depois, em 10 de janeiro, a falsificação do pedido de soltura foi tida pela PGR como tendo um amplo poder por ter sido inserida em um sistema no qual qualquer usuário poderia acessar o conteúdo. O alvará poderia ter alcançado o efeito da soltura de sentenciado e 2 centenas de anos de reclusão, dizem a denúncia. Sandro segue preso, segundo informações do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Ao todo, o tempo de prisão dele abrange mais de 15 condenações relacionadas a homicídio, latrocínio, sequestro, porte de arma, roubo e organização criminosa. E a defesa do Delgatti diz o seguinte: Walter é réu confesso na invasão do CNJ, portanto não é surpresa a denúncia em seu desfavor. Com relação à denúncia perpetrada a Carla Zambelli, só confirma que Walter falou a verdade. Então, o Walter Delgatti trabalharia dessa maneira apenas porque recebia ordens de Carla Zambelli. Agora, qual a intenção? Qual a intenção dessa invasão para soltar um membro do Comando Vermelho? Será que a ideia era fazer com que isso espirrasse na imagem do Alexandre de Moraes? Olha, Alexandre de Moraes está aqui expedindo a liberdade de um membro do Comando Vermelho condenado a mais de 200 anos de prisão. Será que era essa a intenção? E isso, mais uma vez a gente tem que falar aqui, para além daquela perseguição ao jornalista no meio da rua com arma em punhos, mostra o quanto Carla Zambelli atentou para um golpe aqui no Brasil, quanto Carla Zambelli atacou as instituições aqui no Brasil, com a participação de um hacker, do Arara Hacker. Poderia ter contratado um hacker melhorzinho, mas contratou o Arara Hacker e pelo menos ele abriu o bico para falar que fazia aquilo por dinheiro e que a mandante de fato era a Carla Zambelli, até porque ele não faria aquilo da própria cabeça, né? Ele estava trabalhando no gabinete da deputada, é óbvio que havia um pedido para que ele realizasse esse tipo de ação. Cara, tudo que envolve a Zamba é uma mistura de Breaking Bad com The Office, sabe? É um Breaking Bad à la The Office. É muito louco, mano. Agora, é difícil pensar em outra coisa que não seja isso aí que você colocou. Né? Tipo, tem toda essa narrativa do PCC, que o Xandão, o PT é do PCC e tal. Mano, liberdade de expressão, qual que é o problema? Acho que a pessoa tem que ser livre para forjar um documento. Se você perguntar pro Glenn Greenwald, ele vai dizer, né, ou pro Schellenberger, eu acho incrível que uma pessoa possa burlar, fraudar um documento e colocar um documento para se fazer passar por um magistrado da corte, sabe? É liberdade de expressão. Mano, o negócio foi num ponto, Helder. A gente chegou num ponto do debate público, você ter que argumentar que fascistas são fascistas, você tem que argumentar que não, cara, você não pode usar arroba para falar de negro, você não pode falar que mulher nasce porque fraqueja no momento da concepção, porque mais mulheres morrem de feminicídio,
mais negros, pretos e pardos morrem quando você faz uma fala dessa que usa arroba. E aí os caras continuam argumentando que não, isso aí é liberdade de expressão, a palavra não tem nada a ver com a ação de fato. E lá nos Estados Unidos, foda-se os Estados Unidos, a gente não quer saber o que acontece nos Estados Unidos, do mesmo jeito que eu não tomo como referência o que o Irã faz. Do mesmo jeito que eu não tomo como referência o que a China, a Rússia, a Austrália. A gente está no Brasil. Então, é inacreditável que ainda tenha esse tipo de debate e a Zambelli, nesse período, tenha se sentido livre, leve e solta, para pega aí o cara, mano, quem é esse cara aí? Bota ele aí, para forjar um documentozinho, vamos colocar ali. Agora, vai azedar o pé do frango dela, como eu vejo, ela já sabe, você vê assim que ela já tá bem apática, vai fazer a vítima, ela vai fazer a vítima. O melhor é as estratégias de defesa. A Zambelli dizendo, não tenho nada a ver com isso, vai ficar provada a minha inocência no curso do processo e tal. O Delgatti, ele é um réu confesso, como ele mesmo disse, então ele nem tem que negar nada. Ele que jogou a merda no ventilador, aliás. Exatamente. Tá aí. É uma situação quase que indefensável, a dela. É uma situação que encurralou a Carla Zambelli, porque ao ser um réu confesso, ao colaborar com a justiça, o recadinho do Delgatti, ele é bem claro. Olha, Carla Zambelli, eu vou te entregar, eu era apenas um empregado no seu gabinete, cometi crimes, mas a mando de Vossa Senhoria, né? Não foi deliberado. Não peguei e falei, vou invadir o site do CNJ, a senhora concorda? Não. Você chegou e inventou para ele que ele tinha que invadir, o cara cumpriu ordens, o que vai ser até um atenuante para a pena dele, né? Isso daí, no fim das contas. E está colaborando com a justiça. Mas aqui a Zambelli está enroscado. Porque além desse caso aí, tem o caso de perseguir um homem com um revólver na mão, o que, segundo o próprio Bolsonaro, poderia ter atrapalhado a votação nele no segundo turno. Se foi, é mais uma prova da genialidade da espanhola. Se não foi também, se não teve nenhum impacto, mostra como é a média do bolsonarismo, do eleitor Bolsonaro. Agora, o que tem aí é um movimento para tentar a cassação do Glauber, que a gente falou, a gente reitera, cara, não pode dar o que essas pessoas querem. No entanto, olha bem a gravidade do que foi cometido por Carla Zambelli e olha o que aconteceu com o Glauber Braga. E me diga, quem é que não deveria mais estar na Câmara? Me diga, né? Quem é que não deveria mais estar na Câmara? Eu sei bem a resposta, Carla Zambelli. É uma pessoa inviável, impraticável dentro da nossa República Brasileira. Outros também são, mas a Carla Zambelli está aí há muito tempo dando razões para que a cabeça dela seja pedida numa bandeja dentro da Câmara, dos Deputados Federais. E ela fez de tudo para isso, né? Usou hacker para tentar invadir o site do Conselho Nacional de Justiça, para tentar encurralar o Xandão, para tentar dar golpe nas eleições de 2022. Uma tolinha que achou que com isso venceria a eleição e que seus crimes sumiriam na neblina. Não sumiram. E agora ela está bem encrencada, espero eu que não fique apenas nisso. Até porque não é uma pessoa lá com grande capital político, para que fique nisso mesmo, entendeu? É uma pessoa que está sendo defendida pelo Arthur Lira. Não é uma pessoa que tem um bom trânsito na direita. Para ela é um pouquinho mais difícil não rodar nessa. Espero que sim, porque é um bem, né? Deixa a nossa sociedade mais saudável, apesar de quem for suplente da Carla Zambelli também não deve ser uma pessoa muito boa, mas a Carla Zambelli não pode passar impune por essas, mas nem a pau, né? Traidora da pátria, além de tudo. E tem esse efeito pedagógico, cara. Ela tem que pagar, essas pessoas têm que pagar, mano. Cara, o problema da Zamba é o seguinte, mano. Uma quantidade assim atroz de crimes, entendeu? Essa mulher, enquanto parlamentar, postou, não sei se vocês lembram, um tipo de meme com uma águia com a bandeira estadunidense e com a bandeira de Israel
no peito, atacando uma figura de um rato vestido de palestino, cara. Assim, é difícil explicar o quão nojento, o quão baixo e vil essa parada é. Retratar quem quer que seja como inseto ou como rato é um expediente recorrente que precede os genocídios que a gente tem registrado ao longo da história, Helder. Sempre começa assim. Se você pegar, por exemplo, o que aconteceu em Ruanda, o Felicien Kabuga, o empresário, utiliza a rádio Miles Collines para mandar essa mensagem de que os Tutsis eram baratas, que precisavam ser esmagadas. Hitler fez isso, Mussolini fez isso, o episódio em Ruanda, todos fizeram isso na Indochina, fizeram isso, o Império Inglês fez isso, o Império Japonês fez isso. Todo grande império que conduziu assassinatos em massa, se valeu desse expediente que a Zambelli e a extrema-direita utilizam, que é, por exemplo, retratar palestinos como ratos e uma águia imperialista estadunidense com a bandeira de Israel no peito, caçando esses ratos. Porra, mano, sabe? Se isso aí não basta para que caracteriza a perda de decoro parlamentar e você responda na justiça, isso é um crime, cara. Entendeu? Aquele dia, a galera, mas ela só ameaçou o cara. O segurança dela efetuou um disparo. Você poderia ter matado uma criança que estava passando no meio da rua ali. Isso denota dois pesos e duas medidas, porque o Glauber agora vai enfrentar, a meu ver, tomara que eu esteja errado, mas ele vai enfrentar uma medida severa, né? Porque o jogo ali é complicadíssimo, ele já fez um enfrentamento muito agudo contra o Arthur Lira, e o Arthur Lira não vai perder essa chance de fazer lobby no bastidor, de pautar isso prontamente. Deve ficar apertado para o Glauber, tomara que eu esteja errado. Eu tenho essa impressão também. Eu tenho essa impressão. O meu ponto é só que não se deve dar, né? Claro. Aquilo que eles estão procurando, mas se a gente for levar em consideração a gravidade dos casos, não faz o menor sentido o Glauber rodar antes da Zambelli, tá? Não faz sentido nem o Glauber rodar para começo de conversa. Antes da Zambelli, então, muito menos. Deixa eu ler uns superchats aqui da galera. Léo Bernardes, a extrema-direita fica com essas pautas nacionalistas quando... Não, se não tem algo, se tem algo que não existe, é nacionalismo da direita. A direita brasileira ela é entreguista, ela é contra o Brasil, ela é a favor de que a gente tenha um aculturamento das nossas tradições, elas não preservam nenhuma tradição. Né? Eles falam que são conservadores. Conservadores o quê? Só se conservar minha pica no cu deles. Eles não conservam nada. Eles destroem todo o patrimônio brasileiro, todas as tradições brasileiras. Se dependesse de um gringo, a música tradicional do Brasil seria o Nickelback e o Creed. Se dependesse de um brasileiro, né, de um brasileiro que se acha gringo, a música brasileira seria Nickelback e Creed. Seria o pior do rock norte-americano e canadense, que é a mesma coisa, no fim das contas, né? Nickelback é canadense. Tá bom, galera. Tá bom, eu sei, entendeu? Seria isso aí, seria esse lixão que o Brasil exportou. Mano, o Brasil ia importar o pior dos Estados Unidos. Os caras não são nacionalistas. Isso tem que ficar sempre bem pontuado. O sonho desses caras é mamar piroca de gringo em Miami. Tá? Esse é o grande sonho desse povo. Eles não são nada nacionalistas, eles não gostam de nada do Brasil. Eles detestam qualquer cultura brasileira, principalmente se a cultura tiver algum vínculo com a negritude. Aí que eles odeiam mesmo. Odeiam funk, odeiam samba, odeiam pagode, odeiam tudo. Tudo que tiver algum vínculo com a negritude, com a pobreza, todas as expressões que surgiram do povo, eles detestam. Detestam. Então, nacionalistas, eles não são mesmo. Eles não são nacionalistas, eles não são patriotas, eles odeiam o Brasil, eles são outra coisa, tá? Eles são outra coisa, não são patriotas, não são nacionalistas, não são nada. Pode, sei lá, chamá-los de qualquer outro termo, mas esses termos não se encaixam no bolsonarista. Eles não são isso. Eles não são isso.
na acepção da palavra, por pior que seja a palavra nacionalista. Mas a palavra nacionalista significa outra coisa fora daqui. O bolsonarista, ele não se posiciona como um nacionalista, por pior que seja pior que seja o significado dessa palavra, o bolsonarista ainda não cumpre os requisitos básicos para ser um nacionalista. Ele não é um nacionalista, ele não é um patriota, ele não é nada. Ele é um baba-ovo de gringo. Mas eles fazem os convescotes internacionais para trocar experiências gringas de estratégias para minar democracias mundo afora. Cara, Eduardo Bolsonaro venderia esse país aqui em troca de um daqueles Tesla anfíbios que nem funcionam direito. Se tivesse a oportunidade, ele trocaria.